Salve, salve, queridas mulheres. Sejam bem-vindas a esse dia 1, esse encontro Semana Códigos de Madalena. Eu sou a Márcia Merma. Para mim é uma alegria, uma grande satisfação estar aqui com vocês, receber vocês nesse dia, aqui no Templo das Artes Femininas e na Escola de Mistérios Maria Magdalena. Gostaria de iniciar aqui o nosso encontro perguntando para vocês quem que é novo, quem é nova e quem que já estuda comigo, que está aqui nessa sala hoje. Sou nova, sou novata, sou nova, sou nova, sou nova. Já estou com a Márcia desde 24. Sou novo, sou nova, primeira vez. Ai, que maravilha! Fico feliz. É um pouco raro, geralmente estamos aqui as anciãs da escola. Então, estou muito feliz. Vou receber vocês aqui na minha casa, aqui nesse espaço e nessa egrégora, com todo amor. Muito agradecida, então, por a minha voz, o meu chamado ter chegado até vocês terem ouvido esse chamado. Porque o chamado que está sendo feito é uma convocação para as mulheres despertas, para as mulheres que sentem, que sabem, sonham e envisionam esse novo modelo, essa nova matriz para a nossa terra, para o nosso mundo, que é uma matriz feminina, é uma matriz que resgata a parte feminina que foi perdida, que foi esquecida, que foi deixada de lado, que foi diminuída. Nosso mundo só está no estado que está no que diz respeito à humanidade por conta desse desequilíbrio. Essa ferida da separação, ela é das mais primordiais. Então a gente chega aqui e a gente já chega num mundo quebrado, apesar de tão lindo. Porque mesmo quebrada, a Terra é linda e a experiência humana ela é maravilhosa. E a gente pode, dentro desse tempo que a gente tem aqui, dessa experiência que a gente vem viver aqui, muitas coisas que a gente pode escolher. Tem muitas coisas mesmo. Só que por muito tempo, aquilo que a gente pode escolher e que nutre a nossa alma, conecta com a nossa essência, faz o nosso coração vibrar e abrir, faz o nosso ventre despertar, faz nós estarmos plenamente conectadas, enraizadas na terra, conectadas com o céu. Essa história, ou como a gente gosta de falar aqui, esta her história, her porque his é dele e her é dela, então a história feminina, ela não estava sendo mostrada, contada. E eu falo isso hoje com um sorriso mesmo no rosto, porque nós estamos numa lua nova. A lua nova começou quase hoje, foi ontem, 23 e uns quebradinhos. E essa lua nova está entrando agora, para quem está no hemisfério sul, para quem está no hemisfério norte é o oposto, tá? Mas eu queria saber quem está no hemisfério sul. Escreve eu no chat, por gentileza, para eu saber. Essa lua que nasceu nova, ela está abrindo as alas para o inverno, certo?
Inverno, ele acontece, solstício de inverno, para quem está no hemisfério sul, ele acontece daqui 7 dias. E, ó, bastante gente no hemisfério sul. Então, mulheres, a gente precisa sintonizar com o tempo da Terra. E o meu convite é justamente esse, que a gente passe o inverno numa sociedade feminina realmente muito profunda, que foi o mistério de Maria Magdalena. Então, hoje eu venho trazer algumas pinceladas, alguns registros, alguns cortes dessa história, mas a história maior a gente aprofunda nos nossos cursos da escola. A gente tem cursos pequenos, médios e grandes. Temos viagens de peregrinação também, de Maria Magdalena. E eu quero muito trazer para vocês aqui qual é o fio vermelho que me atravessa para eu contar essa história. Eu estava até mesmo dizendo da Lua há pouco tempo atrás, porque dentro da medicina das 13 luas, da autora James Sams, que é um fio feminino que é muito difundido aqui no Brasil. Alguns chamam de o clã das 13 mães originais, as avós da terra, as 13 luas. Dentro dessa medicina, nós estamos adentrando a sexta avó, a avó do mês de junho. E essa avó do mês de junho, ela é a contadora de histórias. Eu tenho uma história para contar para vocês. Então, pensando aqui, sintonizando aqui com vocês, então, nesse tempo da Terra, eu quero, em primeiro lugar, falando que a minha voz está cortando, fazer o seguinte, então. A música, Martinha, acho que está atrapalhando um pouquinho. Pronto. Ficou melhor? Agora tá melhor, né? Tá bem Melhora a assim? sua voz, é melhor. Tá. Então, queridas, a gente quero convidar vocês para que a gente possa começar a sentir o primeiro código de Maria Magdalena. Hoje, dentro da nossa semana, inclusive eu vou compartilhar aqui para trazer para vocês qual é o itinerário que a gente vai percorrer. Hoje a gente está no dia 1 da semana, que é a gente vai falar sobre as bases históricas e símbolos de Magdalena. Amanhã, terça-feira, o dia 2, melhor dizendo, dia 16 de junho, a gente vai falar sobre sexualidade sagrada como código de Maria Magdalena e no terceiro dia sobre a riqueza sacra como código de Maria Magdalena. E hoje vou compartilhar mais uma peça. Nós estamos aqui, neste momento aqui. Bases históricas e símbolos de Magdalena. A mulher que a história tentou reduzir, deixou rastros, símbolos e uma linhagem viva. O que vocês acham? É uma boa para uma capa de um livro? Né? Então, queridas, para a gente começar essa conexão, para vocês conseguirem ouvir
não só as palavras, mas o sussurro que a gente escuta no silêncio entre uma palavra e outra, para que o campo de vocês se abra para esse campo maior, um espaço uterino de recordação, e vocês possam sentir realmente a força de Madalena em vocês, nos seus corpos, no seu sentir, no seu coração, a gente vai juntas dar uma aterrada. Então, eu convido você a fechar seus olhos, respirar 3 vezes de olhos fechados, de preferência soltar o ar pela boca, deixando agora por alguns minutos, vão ser só alguns minutos, de lado esse dia corrido, todas as tarefas que a gente precisou dar conta, tudo que a gente precisou decidir no dia de hoje, todos os lugares que nós precisamos ir e as pessoas que nos demandaram, que nos chamaram, tudo aquilo que nos deixou ansiosa, afobada, preocupada, cansada. Ai, respira e experimenta só deixar um pouquinho isso de lado e entrar num outro campo, no campo da consciência uterina. Porque aqui é um lugar de nutrição, é um retorno ao útero. E o útero é um espaço de regeneração. E o inverno é o útero, o ciclo que a gente vive aqui na Terra. Se a gente se reúne nesse tempo de respiro, de pausa, de morte, mas é uma morte fértil, é uma morte que renasce. Se a gente pausa e entra em sintonia, se sintoniza com o campo uterino de Maria Madalena, nós estaremos fazendo um trabalho aqui em proporções planetárias, que é a gente plantar novas sementes de resgate, de retorno da energia feminina em suas múltiplas faces. Então, quando a gente vem para os nossos corpos, vamos sentir juntas, então, sente a sua cabeça. Você já sentiu mais ou menos o campo que a gente falou, agora sente a sua cabeça, pode tocar no seu corpo, toca no seu corpo, na sua cabeça. Vai sentindo as partes do seu corpo, a sua garganta, seus olhos, seus ouvidos, vai tocando assim o seu corpo e vai aterrando, literalmente, vamos entrando no corpo, trazendo consciência, toque, presença para o nosso corpo. Vai passando a mão assim nas partes do seu corpo e conforme você vai sentindo então o seu corpo, você vai trazer uma mão, a mão esquerda para o seu peito, na altura do seu coração, e a mão direita na altura do seu ventre. E repousa suas mãos aí nesse lugar, compreendendo que dentro do seu corpo existem centros de energia que guardam mistérios da vida e mistérios da morte também, que guardam os segredos da existência, que guardam memórias. Quando a gente respira, então, lembrando do nosso coração, lembrando do nosso ventre, a gente mais uma vez sintoniza também o nosso corpo, mesmo que a gente não entenda intelectualmente, a nossa intenção aqui é entrar em ressonância com esses espaços. E o coração nos traz, então, esse trono do amor, essa força do amor,
E a altura do ventre traz a força do nosso poder feminino, do nosso ventre. Esse portal da vida, portal das almas, esse espaço de profunda regeneração, do silêncio, do vazio, do futuro, daquilo que ainda vai nascer. Quem sustenta as criações são os ventres das mulheres. E o meu convite é para que a gente, então, engravide de novas sementes de Madalena para espalhar aqui na Terra. E agora que você já sintonizou seu ventre e seu coração, você vai sentir, quando você expirar, você vai sentir que você está crescendo raízes para dentro da terra. Então, respira e sinta como se você fosse, então, uma árvore. Você se transformou numa árvore e você deixa que raízes adentrem para dentro da terra, fortalecendo, fortificando, ancorando, firmando, centrando você, para que então a energia possa, a partir do centro da Terra, subir, passar pelo seu ventre e coração, subir pela sua garganta, subir, subir, subir lá para o alto do topo da sua cabeça e se conectar então com esse ventre dos céus. O ventre dos céus, espaço de criação cósmica. A gente entende que os ventres cósmicos são estruturas como os buracos negros. Então, aqui no centro da nossa galáxia, em Sagitário A, a gente tem o buraco negro do centro da galáxia, da Via Láctea. E você pode sentir, então, a conexão com essa força. Uma força magnética, uma força poderosa. É uma força dragoa, como a gente fala dentro da linhagem de Madalena. Então, agora a gente imagina esse círculo. Nós estamos num círculo e sente os nossos corações, então, entrelaçados, os nossos ventres entrelaçados. A gente cria uma força aqui, uma egrégora, uma estrutura, um campo. Solta tudo que não pertence a esse momento. E assim a gente abre o nosso círculo aqui dos códigos de Maria Magdalena. Quando você sentir, então, que é momento de você abrir seus olhos, pode abrir, fique à vontade. E gostaria de falar um pouco para vocês, então, sobre o que está por trás dessa escola, deste curso, um pouco de quem eu sou, e eu quero saber também o que te chamou para estar aqui hoje. Eu sou Márcia Merma, Márcia Daronchi Merma, eu tenho 51 anos, sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e comecei a falar publicamente sobre Maria Magdalena em 2018, muito embora eu já estudasse sobre ela no início de forma muito, uma certa curiosidade e ao mesmo tempo um chamado, mas o chamado um pouco menos perceptível. Hoje em dia o chamado é muito forte. Maria Madalena transformou a minha vida. Eu era, antes de começar a trabalhar com a energia dela, eu era uma terapeuta, sound healer, eu era professora de yoga Kundalini, era reikiana, atendia, fazia retiros, trabalhava muito com sound healing e com Kundalini Yoga. E, e tinha começado em 2014, eu iniciei minha jornada na Escola de Mistérios The Fountain of Life, que significa a fonte da vida, e que foi fundada pelo casal Asra e Seren Bertrand. Deixa eu ver se o livro está aqui.
Ai, que pena. Depois eu vou mostrar para vocês o livro que eles escreveram e que eu traduzi. Então, em 2014, eu inicio a minha jornada no xamanismo uterino, que em outros momentos vocês podem ouvir falar mais, mas se eu contar agora vai ficar muito. A gente vai tomar muito tempo. E aí, em 18, eu participo de uma jornada que se chamou Busca da Visão de Maria Magdalena. E a partir dali, tudo se transformou na minha vida. Então, antes disso acontecer, em 2018, 9 anos antes, em 2009, uma grande transformação também aconteceu na minha vida, que eu achava que não ia acontecer mais nenhuma, que foi quando eu tive um despertar espiritual, quando meu filho nasceu. E eu fiz uma cesariana de emergência, aquele corte no meu útero, eu senti em níveis e camadas muito profundas, mas eu não sabia nem articular isso, então aquilo eu guardei e, enfim, foi um portal de um despertar muito forte para mim, porque antes eu era dentista, doutora em biomateriais e materiais dentários, e pós-doutora em biologia oral e o estudo da luz. Eu estudava luz, luz violeta, olha só que interessante, na odontologia. E depois desse episódio do nascimento do meu filho, tudo que aconteceu a partir daí, foi tão forte o despertar espiritual que eu vivi, que eu traduzi um livro também sobre a espiritualidade que se chama Conversa com Anjos, que é um livro que eu quase não falo mais sobre, porque muitas espirais já aconteceram, então hoje eu tenho trabalhado muito essa parte do feminino. E bem, talvez como muitas de vocês, eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat por que que vocês estão aqui. O que que vocês vieram buscar aqui? O que que chamou vocês para estarem aqui? Eu sei que vocês foram chamadas, mas principalmente, o que que te chamou a atenção? Foi algum post no Instagram que você viu? Foi alguém que te contou? O que que você vem buscar? Eu gostaria muito de ver vocês escrevendo no chat. Porque comigo não existia nessa época, em 2018 e até antes, em 2000 eu li o livro Código da Vinci, que fala bastante de Maria Madalena, foi um ponto de contato bem forte para mim também, em 2004, 2004. Mas não se falava de Maria Magdalena do jeito que a gente fala agora. Mas já se falava sobre ela. Então, quando a gente sente agora esse chamado de Madalena, como é que ele está chegando aí para cada uma de vocês? Porque os tempos mudaram, muita coisa já mudou, muita coisa já foi descoberta. E aí eu queria trazer para vocês essa parte dos registros históricos, porque teve um achado arqueológico que aconteceu no século passado que mudou muita coisa sobre Maria Magdalena. Porque acabei de falar da contadora de histórias, ela é mais uma vítima, entre aspas, porque, na verdade, e alguém colocou aqui no chat, a sexta buela também é a medicina do Rei Oca. Lindo, alegria pura. Então, o que que é o Rei Oca? O Rei Oca é um símbolo do xamanismo dos povos do norte, que eles têm uma figura que é o palhaço, ou o bobo da corte, ou o fool, o louco do tarô, que é aquela pessoa que ela tira sarro da sua cara, ela ri de você, ela faz pegadinha, ela te ensina através dos opostos. É a medicina também do coiote, dentro do xamanismo nativo. E a mesma Jamie Sams que escreveu o livro das 13 Luas,
Ela escreveu também um livro de animais de poder. E ela escreveu também um livro que são as Cartas do Caminho Sagrado. Não sei se alguém já ouviu falar nesse livro, ele é muito bom. Pois bem, sabe qual é o, o Rei Oca, o símbolo do Rei Oca? Qual é a carta do Rei Oca no livro da James Sands, das Cartas do Caminho Sagrado? É o número 22. E o número 22 é Maria Magdalena. Então, esse é um código de Magdalena. Magdalena, ela é reioca também. E essa lua é a lua da reioca, porque é a lua da contadora de histórias. E tem mais um detalhe, que a gente vai conversar um pouco mais amanhã, que é a parte do fio vermelho do sangue menstrual. Essa lua que está no céu, ela é também guardiã dos mistérios do sangue feminino da mulher. Olha quanta coisa que está abarcado aí de sabedoria feminina ancestral em uma só lunação. E que às vezes a gente não olha para isso, não sabe sobre isso. Só que essa lunação, ela está acontecendo na beira do inverno, que é esse lugar de silêncio, de escuta, de sonhar, de estar mais no escuro do que no claro, de morrer também. Então, a gente está terminando o outono, está vindo para o inverno, as folhas que o que tinha que ir já foi indo, foi ou não foi? As coisas, não teve coisa que você teve que deixar aí nesse último ciclo? Não teve alguns, vocês não viveram algumas mortes? Eu tenho certeza que sim. E agora, então tá, depois do outono, que cai as folhas, que vem um chamado de desapegar, talvez a gente não se deu conta conscientemente se a gente desapegou ou não, mas passou. Agora domingo já é outra coisa, já mudou a estação. O que que é o chamado dessa próxima estação? É para o sonhar, é para o silenciar, é para o descansar, para o regenerar, para que a gente possa plantar os nossos sonhos, plantar as nossas sementes. E então, eu fui recebendo essa instrução, esse chamado, essa missão de formar um grupo, formar uma comunidade, formar um grupo de mulheres que querem crescer juntas dentro desse caminho de Madalena. Porque ainda as narrativas sobre Maria Magdalena estão muito contaminadas pelo patriarcado e pelas distorções do patriarcado. E a gente precisa reunir mais mulheres que estejam interessadas em ouvir uma versão da história de mão esquerda, como dizem os autores do livro Magdalene Mysteries, que é uma visão a partir do feminino. A gente tem um consenso geral, creio que todas que estão aqui nessa sala já ouviram que Madalena foi por muitos milênios chamada de prostituta. Tem muita gente que já sabe que isso não é verdade, que isso foi uma distorção, que isso foi criado para que se escondesse quem realmente ela foi. Mas mesmo que a gente saiba disso, a gente também tem o registro, a gente também sabe que ela já foi chamada assim. Inclusive, existiram uma espécie de maratona, uma corrida, que eram as Madalenas. Existiam casas de abrigo para prostitutas, que eram as Madalenas, isso na Europa. Então, por muito tempo, realmente ela foi associada com essa imagem. E eu queria muito que desse tempo para a gente falar sobre isso, mas acaba sendo um tanto complexo falar sobre isso, mas em algum momento a gente vai falar, porque isso foi algo que eu recebi também, um chamado para compartilhar com vocês. Mas eu quero trazer um pouco mais de embasamento histórico, então, para a gente compreender o que
sabe sobre Maria Madalena, assim, que a gente pode ter alguma fonte, muito embora o feminino não precisa disso. O feminino não precisa disso. Mas, se a gente está aqui num movimento que busca resgatar esse nosso poder feminino, a força de Maria Magdalena e tudo que ela representa, todos os arquétipos dela, é muito bom a gente ter conhecimento para poder conversar e discutir com qualquer pessoa, para que seja realmente real esse retorno da sabedoria feminina. Então, a minha ideia aqui também é formar sábias, mulheres estudadas na magia de Madalena, mulheres que conhecem a fundo esses mistérios. Que a gente tem é tudo muito pobre e muita coisa se tem a notícia que foi distorcido, porque quem vence as batalhas escreve a história. Tudo que a gente conhece de história que está escrito, eu não sei dizer uma porcentagem, mas eu me arrisco a dizer que pelo menos uns 90% foi escrito por homens, sob domínio do sistema patriarcal, sob o efeito patriarcal, com uma mentalidade de guerrear, conquistar, invadir, dominar, forçar, ganhar, e aí celebrar a vitória. E muita coisa que rege a nossa vida hoje está pautado nesse sistema. Então, o meu convite e o convite da escola que eu participo, porque desde 2009, quando eu comecei a caminhar com a Sarah e com a Asra Bertrand, eu continuo até hoje caminhando com eles. Então, é muita história também, história de cursos de aprendiz que eu fiz na escola. São muitos anos. E eu sinto que a gente mal começou a arranhar a superfície, assim, é muita coisa, realmente. Mas o principal é quando a gente aprende a despertar uma gnose interior. O que é a gnose? É o saber pelo seu próprio corpo, pela sua própria intuição, pelo seu próprio sensação de saber, uma certeza que você tem, que você sabe. E esse é um código de Maria Madalena também. A gente pode listar aqui vários motivos pelos quais ela, ou maneiras as quais ela vem nos dar suporte e ela vem se conectar com a gente. Se a gente pensar no campo da cura, tudo que está relacionado com encarnar na Terra é matéria de Maria Madalena. Tudo que está relacionado com união sagrada, encontros amorosos, afetivos, é com Maria Madalena. A sexualidade sagrada também é da matéria dela. Então, ela traz a cura, ela traz muito dessa. Ela dá um suporte para a gente, ela traz a força, o apoio para a gente conseguir se resgatar, ir lá e se curar. E a cura lá é maravilhosa, já falei isso bastante por aqui. Talvez muitas de nós já vivemos algum processo de cura da nossa própria existência, da nossa própria história. Eu certamente já vivi muitas espirais de cura e recentemente chegou uma nova ordem aqui para nós, que é tirar o foco da cura e colocar o foco na magia, colocar o foco na realização do seu sonho, colocar o foco no desenvolvimento da sua vida aqui na Terra, na sua existência. Porque o ponto final é o mesmo para os dois caminhos, tanto o caminho da cura quanto da magia. Conforme você vai se conectando com a sua magia
e criando, então, sendo parte dessa teia, dessa revolução que é econômica, que é política, que é social, relacional, espiritual, que é uma nova matriz feminina, você vai se curando também. Uma coisa não exclui a outra. Só que, historicamente, as mulheres sempre foi dado um lugar secundário, um lugar menor, um lugar de subserviência, de servidão, um lugar de menos, de não ter autoridade, não poder ocupar certos lugares em certas organizações, e isso tudo vai achatando a alma feminina. E também aquilo que a mulher gosta, as coisas que ela gosta, que deixa ela se sentindo segura, que dá prazer, coisas que a gente gosta, que a gente tem prazer, também são coisas que foram sendo, com o tempo, esmagadas. E o nosso foco passou a ser outro. Então, como que a gente muda isso? Como que isso se transforma? Não tem, ninguém vai criar um novo mundo para nós. Quem está criando o mundo para as futuras gerações somos nós somos as anciãs da nova terra, da futura terra. E a maneira como a gente vive hoje está escrevendo uma história para as futuras gerações. E já é tempo de nós resgatarmos o nosso feminino, resgatarmos esses códigos de Madalena e deixarmos eles impregnar o nosso corpo e a gente poder sentir tudo isso na nossa vida, em nós, para que a gente então só transborde isso e aprenda a conhecer o nosso próprio poder. Então, é o poder de ser uma mulher livre, poder de ser uma mulher independente, o poder de ser uma mulher apaixonada, poder de ser uma mulher que se autossustenta, uma mulher rica, uma mulher que tem liberdade de escolha, escolhe os lugares que ela quer ocupar e ser uma Madalena, né? Resgatar esse nosso DNA de sacerdotisa, esse essa maneira de conectar com o divino, com o sagrado feminino, com o divino, que nos coloca nesse lugar, nessa postura, nesse espaço de sacerdotisas. Mulheres que são iniciadas, são conhecedoras do invisível e do visível, das leis, da manifestação. E principalmente, é um dos grandes diferenciais do trabalho que eu trago aqui, principalmente, tudo isso que eu estou falando estar ligado a uma linhagem. Então, esse trabalho que a gente faz aqui, ele é um trabalho de linhagem, porque a gente não está tirando isso daqui do nada, a gente está resgatando um fio vermelho, uma linhagem antiga, que nós fazemos parte. E o fio está sendo entregue para vocês segurarem nesse fio, para também caminharem nesse caminho feminino. E quando a gente se conecta com a linhagem, é como quando a gente se conecta com as nossas ancestrais, porque a linhagem tem a ver com ancestralidade, inclusive. E elas participam, então, do nosso espaço, do nosso próprio templo, da nossa escola, do nosso servir. Maria Madalena, ela sempre foi mostrada em pinturas, em imagens antigas, portando um jarro de alabastro, um jarro de alabastro, um vaso. Assim.
E este vaso, geralmente na pintura, ele está entreaberto. E ela está nos fazendo um convite a todo tempo. Você ousa, você está disposta a adentrar, a mergulhar no mistério, porque o vaso, ele é misterioso, ninguém sabe o que tem ali dentro. Só que antigamente ele era muito utilizado nas unções. Então, o que a gente tem por escrito de história de registrada é que 4.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, antes, e até um pouco depois, até 500 anos depois de Cristo, essa espiritualidade, essa religião feminina, uterina, onde a deusa estava no altar, aonde a mulher estava no trono, existiu, isso já existiu, a gente não está inventando isso. Tem isso escrito na história. Existem templos, tem lugares aqui na Terra que você pode visitar que são templos de deusas. Tem muitos templos no Egito, tem muitos templos na Mesopotâmia, tem templos na Grécia, em Roma, na Itália, na Anatólia. E então, lá quando Maria Madalena viveu, isso também existia. E uma coisa que ninguém fala sobre ela, porque aí é assim, tiram ela do lugar da prostituta e aí colocam ela no lugar da apóstola. E a apóstola, ela é a melhor aluna, mas ela ainda está abaixo. Ela está abaixo do masculino, não está lado a lado, como complemento. Ela é aquela que recebe o ensinamento, ela não está ali como, como sendo a expressão do divino feminino. Ela está ali como uma apóstola e uma semeadora da palavra. Mas, quando a gente coloca as lentes, então, do da consciência uterina, a gente começa a entender um pouco diferente essas imagens. Então, essa imagem, por exemplo, de Madalena segurando o vaso de alabastro, está contando a história dos templos de Inanna, dos templos de Axerá, dos templos dessas deusas que eu acabei de falar. Então, não é mais ali um objeto aleatório ou que a gente não sabe nem a importância nem o significado, mas quando a gente traz esse significado de que o mesmo jarro de alabastro era usado no Egito pelas sacerdotisas da deusa Bast, e a palavra alabastro e deusa Basta, elas têm, né, Basta está dentro de alabastro. Aí a gente compreende que Madalena ela já estava servindo também a uma linhagem que era muito anterior a ela e que quase foi exterminada da face da terra, mas que está chegando até nós. O que aconteceu, então, que mudou o rumo do que se sabia sobre ela, que foi um achado arqueológico importante, que trouxe, então, mais base histórica para a história dela, que é muito fragmentada e ninguém de verdade pode afirmar com 100% de certeza que conhece toda essa história de Madalena, porque ela foi completamente apagada, escondida e distorcida. Então, não dá para saber, mas existem fragmentos. Em 1896, se descobriu o Evangelho de Maria, lá em Akhmin, no Egito, perto de Nag Hammadi, que é também um outro lugar onde, em 1945, se descobriram aí uma coleção, uma biblioteca, que se chama Nag Hammadi, Biblioteca de Nag Hammadi, com vários livros que pareceram ser contemporâneos desse Evangelho de Maria e alguns outros códices que foram encontrados juntos. Então, ali naquela região moravam pessoas
pelo que deu para inferir dos achados, foram monges que guardaram esses livros para o futuro, porque eles sabiam que se alguém pegasse eles com esses livros, iam ser queimados e destruídos. E aí o futuro chegou e nós estamos aqui para receber esses ensinamentos. Então, pelos evangelhos apócrifos, que são gnósticos, Maria Madalena ela tem muita evidência. Ela é chamada de koinonos, que é uma palavra em grego, porque o evangelho estava escrito em grego, em copta, né, que depois foi traduzido para o grego. E o koinonos é uma palavra que ela é traduzida como companheira, companheira de Yeshua. Tem um trecho também do Evangelho de Filipe que fala que ele vivia beijando ela, pedaço de papel rasgado. Aí tá rasgado o pedaço. Mas muitos autores sugeriram que era na boca, para terem rasgado o pedaço de papel, para dizer qual era o lugar que ele beijava Maria Madalena. Isso está no Evangelho de Filipe. E os autores do Magdalene Mysteries falaram assim: a gente deixa em aberto para vocês imaginar outros lugares do corpo que ele ia beijar. Que já que tiraram, né? Parece que era a boca, mas tiraram a boca. Então, tá, gente, pode ser que eram outras partes do corpo. É uma brincadeira que eles fazem, porque esse caminho feminino, caiu minha pulseirinha. Esse caminho feminino, ele tem muito a ver com o imaginal, com o simbólico, com o profundo, com o subjetivo. E a gente vive num mundo que está o tempo inteiro querendo abafar esse nosso simbólico, esse nosso subjetivo, esse nosso onírico, imaginal. Então, a partir desse tempo que o Evangelho de Maria Madalena e os outros foram encontrados, que mostra que ela era uma líder espiritual, uma grande sábia. Gente, dá licença só um pouquinho, que minha pulseira. Uma grande sábia, que ela era ele fala em um dos evangelhos, Yeshua, que ela é a plenitude das plenitudes e a completude das completudes. Aí, só por esses achados, a gente já consegue visualizar uma outra mulher, uma outra Madalena, uma outra mulher. E aí eu vou acrescentar mais uma camada para além dos evangelhos, quando as mulheres entram em contato com o seu feminino, resgatam o seu poder uterino, unem o seu ventre com o seu coração, com o amor, se conectam tudo isso com essa força espiritual do feminino divino, com a terra, com a mãe terra, enraizadas no corpo, assim, corporificadas. Aí a gente recebe, então, essa outra versão, que é o lado B da história, que é essa versão feminina de Madalena. E essa versão feminina de Madalena, eu vou falar um pouco mais amanhã, a gente já está quase no momento de encerrar já por hoje. Mas essa versão feminina de Madalena, ela traz uma recordação, nos traz um relembrar, ela nos restaura, ela nos, ela contribui para que a gente encontre o nosso próprio equilíbrio entre o masculino e o feminino em nós. Dessa dualidade sagrada que é a própria vida, que a gente vive numa dualidade sagrada. A gente não quer aqui remover o masculino, ficar só no feminino, não é isso. Mas a gente precisa restaurar o feminino. E vários símbolos que Madalena apresenta, então a rosa é um outro símbolo muito forte, as abelhas, o vaso de alabastro, a geometria sagrada da Vesica Piscis.
as águas, o fogo, a terra, o ar, todos os elementos, ela é uma xamanesa, uma mulher de medicina elemental, ela é uma alquimista. Quando a gente adentra, então, nesse outro lado, nesse outro lugar de Madalena, que é da iniciação e dos mistérios, gente, é um universo muito vasto que a gente encontra. E a gente bebe, então, dessa fonte. E essa semana é isso, a gente está começando para abrir aqui um pouco o campo, convocar vocês a sintonizar com essa lua nova, com o inverno que está chegando. Meu convite é para que a gente vai ter esses 3 dias de curso, e no terceiro dia eu vou trazer para vocês uma oferta super especial, uma condição muito linda para vocês entrarem na comunidade Madalenas. E vou falar também da formação, que eu sei que tem muita gente que está aqui interessada na formação do Magdalene Mysteries. E para que a gente possa, nesse inverno, então, a gente mergulhar nos estudos desse livro, que é um grande livro divisor de águas e que é um conteúdo riquíssimo que não só nos transforma, mas transforma a nossa própria vida, as nossas relações, o nosso servir no mundo. Quero contar um pouco para vocês também das mulheres que estão aqui com a gente na escola já caminhando há um tempo, como é lindo ver esse caminhar delas também. E olha, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho, que eu fiz a pergunta, né? Então vamos lá. A cura do feminino e a minha conexão com as rosas me aproximaram de Madalena. Ai, que lindo. Eu me interessei pelo post do Instagram e logo depois minha amiga me convidou. Olha que legal. Também atuava como professora de yoga, tive um despertar espiritual forte e me interessei muito pela história de Maria Madalena. Eu também. Também tenho 51 anos e não largo a Márcia nunca mais. Ai, querida. Madalena nos uniu, um chamado muito forte desde 2023, mas Madalena sempre esteve comigo, só não sabia que era. Ai, peraí que virou. Só um instantinho. Pronto. Não sabia que era ela, só depois de 23 que eu escutei ela de verdade. Sou muito feliz em ter a Márcia na minha vida. Gratidão, Nina. E a Nina, ela tá aqui com a gente, fez a formação. Gente, essa mulher recebeu música, começou a desenhar, tem desenhos lindíssimos. E é mais um exemplo da transformação que Madalena traz nas nossas vidas. Eu honro demais esse caminho e beber dessa medicina me nutre, me ensina, me aprimora. Me sinto honrada em estar aqui nessa roda, nessa guiança amorosa e poderosa contigo, Má. Ai, que linda. A Nandara também, uma amiga querida, que é a criadora dos perfumes Rosas de Madalena, que as mulheres da formação tiveram a bênção aí de ganhar de presente no final da formação. Gratidão, querida, por estar aqui procurando a cura do meu sagrado feminino. Cheguei a Madalena e desde então tenho esse desejo de conhecê-la melhor. Lindo. Muitas de nós começa esse caminho realmente no campo da cura, porque é isso, como eu falei, Madalena nos dá suporte para a gente curar nossas feridas do nosso próprio enraizamento aqui na Terra, desse nosso chakra raiz mesmo, das nossas memórias uterinas, da nossa ancestralidade, dos relacionamentos, situações que a gente passou e a gente não precisa ter passado grandes abusos para estar ferida e machucada, porque coletivamente os nossos corpos, os corpos das nossas mães, das nossas avós, todos foram machucados, então essa dor ancestral ela ecoa em nós e Madalena ela vem nos dar suporte para a gente olhar para isso e curar.
A Nina falou, Flor, faça a busca da visão de Maria Madalena com a Márcia. Curei meu feminino na busca de visão. Então, eu também despertei para Madalena na busca de visão. É um trabalho muito forte, muito poderoso. A gente vai ter busca de visão no segundo semestre. Códice de Berlim, pelo xamanismo, eu cheguei em Madalena, que lindo. Chamada é potente. Senti o chamado em 2018, quando morava na praia, e desde então te acompanho. Uau, faz tempo então, que lindo. Desenvolvi um trabalho que intuitivamente se chama linhagem matrilinear. Adoro te ouvir, Márcia, uma alegria. Gratidão, querida. Ter o privilégio e a honra da presença da Marcinha na minha jornada é único, feminino e uterino. Ai, sua linda. Gratidão, Fê. Então, mulheres, a gente. O que que vocês acharam do que eu contei para vocês hoje? Me contem um pouco. Como que foi ouvir? Eu, eu cheguei até a fazer alguns slides para hoje, mas a preparação foi chegando, os sussurros que a gente escuta, o chamado, e veio muito forte para mim que o mais importante do que eu encher vocês de fatos históricos com datas e informações que vão alimentar o campo mental de vocês, a minha o meu propósito aqui é tocar o coração de vocês, tocar o ventre, o corpo de vocês, o sentir de vocês. E para isso é muito mais na voz e na energia que a gente transmite do que num monte de slide com um monte de dados e fatos daí. Então, eu vou colocando tudo isso lá no Instagram, que é o lugar que a gente entrega bastante desses conteúdos mais, assim, mentais, mas o convite é a gente sair do mental, é a gente vir mergulhar para o nosso corpo e descobrir esse prazer de viver, só de ter um corpo, de estar em nós. Então, quantas mulheres ainda estão sofrendo por tantas e tantas questões, questões suas que passaram, questões que foram vítimas. E o mais lindo no caminho de Madalena é que ela é a grande rainha do luto. Então a gente não busca não olhar para essas questões ou curar correndo para esquecer, não é isso. É muito pelo contrário, é integrar tudo isso. Claudinha, pode falar, amada. Amada, lembrar você da lista de presença para dar presente para as mulheres. Verdade! As meninas ganharem presente. Então vamos lá, vamos falar dos presentes. Gratidão, nossa, eu tinha esquecido. Então, o que que a gente preparou para vocês essa semana? Porque eu quero que todas estejam aqui hoje, amanhã e quarta. Então, a gente já está encerrando por hoje, para a gente não ficar muito estendendo demais. A gente criou uma lista de presença, vou colocar para vocês aqui no chat daqui um instante. E quem está aqui na live, no Zoom ao vivo, mais pessoas vão ver a gravação, tá? Mas quem está aqui ao vivo vai preencher então a lista de presença e eu tenho uma tarefa para vocês. Vocês têm que tirar uma foto e fazer um stories e me marcar no Instagram, @marcia.merma. Vou colocar aqui, ó, marcia.merma, tá? Para a gente fazer um movimento aí para chamar mais gente para vir aqui amanhã. Então, hoje a gente está em 29, vamos aumentar esse número para amanhã. E aí vocês vão mandar lá no telefone do suporte da escola para a Babi uma palavra-chave, uma palavra passe, um código. E aí, se vocês mandarem o código certo, vocês vão receber um presente lá no WhatsApp mesmo, tá? Então, terminando aqui, vocês podem já mandar o WhatsApp para ela, tá lá no grupo nosso, no nosso grupo do WhatsApp, o telefone da Babi, que é o nosso suporte da escola. E a lista de presença, eu vou mandar aqui, e aí vocês preencham também, porque a gente quer ficar pertinho de vocês, certo? Muito bem, então vamos lá. Cada dia vai ser
uma palavra diferente. A palavra de hoje é. Gente, deixa eu só confirmar. Eu tô confundindo a de hoje com a de amanhã, peraí. Deixa eu pegar minha colinha aqui, só um instantinho. Peraí. Oh, meu Deus, como que eu. Ah, pronto, tá, eu tava certa. Muito bem. A palavra de hoje é. Peraí. Mistério. A palavra de hoje é mistério, tá? Mistério. Então, todo mundo que quiser ganhar um presente super especial, não vou contar o que é, mas eu vou contar que é um vídeo meu falando alguma coisa. Mas não se preocupem em assistir todo ele para amanhã, tá? Porque ele tem acho que uns 40 minutos de duração. Então não é um negócio super curtinho, mas eu espero que vocês gostem, porque é um presente muito especial que a gente preparou aqui para vocês. Olha, para onde eu mando mesmo, vou responder a Sônia, então. Quando a gente fechar aqui, você vai mandar para o suporte da escola, lá no nosso grupo, aonde vocês estão, vai ter todas as informações, tá? Só que eu vou colar aqui, ó, já estava esquecendo de novo. Eu vou colar para vocês agora a lista de presença. São duas coisas que vocês vão fazer, tá? Um é a lista de presença e o outro é a palavra-chave que vocês vão falar lá no WhatsApp. Muito bem, a lista de presença está aqui. Vou colocar no chat. E eu tô vendo que a Babi, ela tá aqui com a gente. Eu acabei de falar que vocês vão conversar com ela. Babi, não sei se você pode abrir seu microfone. A Babi tem uma bebê bem pequenininha, uma Madaleninha. Então abre, querida, dá um salve para as mulheres. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Não vou conseguir abrir minha câmera, que tá tudo escuro aqui, eu não posso acender. Mas é comigo que vocês conversam, sou eu que mando mensagem para vocês lá no grupo. Vou ficar super feliz de receber vocês com as palavras-chave. Estou empolgada para ver se vocês vão gostar do presente. Então, eu quero que vocês, quando receberem, assistirem, verem o que é que a gente está dando de presente para vocês, eu quero saber depois o que vocês acharam, tá bom? Gratidão, querida. Alguém quer fazer alguma pergunta? E aí vocês marquem, ó, tô vendo que a Renata vai tirar a foto, fazer uma pose, para a gente fazer um movimento lá no Instagram, que eu quero chamar mais gente para vir aqui amanhã. Eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta, se quer contar um pouco como que se sentiu desse encontro de hoje. Se está sentindo já essa lua nova, esse inverno chegando. O que que nós Precisa vamos fazer postar no aqui? Instagram, Márcia? A É, foto? mas tem que me marcar, tá? Nos meus stories. Pode deixar. Eba! Marcar você e minha amiga Renata. Agora eu lembrei da Maria de Fátima, que é amiga da Renata e da Fernanda. Isso. Então, amanhã a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre sexualidade sagrada, que é um dos códigos de Maria Madalena. Bom, deixa eu perguntar para alguma das mulheres da formação que estão aqui, se querem trazer alguma palavra, um relato de como que tem sido para vocês estar aqui na escola. Quer falar, Nina? Ah, quer falar, Nina? Senão eu só vou cutucar a Nina. Nina, depois você fala aí. Bom, eu sou a Claudinha, estou com a Márcia há muitos anos. Aí entrou mais alguém tentando entrar aqui. E sou aluna guardiã da escola. E para dizer assim, para vocês que estão chegando agora, tem muita gente que fala de Madalena. Eu já fiz curso com muita gente, eu sou muito estudiosa, mas
caminhar com a Márcia traz assim uma profundidade, uma magia que a gente se sente no próprio templo mesmo, junto no templo das artes femininas, e a gente se sente nos templos das sacerdotisas femininas de uma forma assim, além de muito bela, também muito consistente, né? Ancorando com questões da nossa vida pessoal. Que, então, assim, é muito. A gente sonha, mas porém com os pés no chão, a gente vivencia esses conhecimentos. Então, conhecimentos de Maria Madalena aplicados ao dia a dia, ao empoderamento, à riqueza sacra, nossa cura do amor próprio, assim, uma coisa assim que une o antigo e o moderno, né? Então, é uma coisa que. E outra. A Márcia falou sobre os slides. Se vocês vierem fazer qualquer curso, qualquer workshop, dentro das formações, tem todas as aulas que ela dá, vocês vão ver que é conteúdo para mais de vida, gente, para ficar vidas assistindo, porque é muito conteúdo. Quem está aqui já há mais tempo pode falar também. Na nossa formação, nós tivemos uns trabalhos aí que as alunas que estão estudando, né, para ser professora, gente, coisa mais linda. Teve música, poesia, vídeo, aula, dança. É assim, total liberdade para beleza, né? Para beleza, para criatividade. Então, aqui vocês vão ter espaço para se expandir mesmo. Então, eu espero que vocês venham. Vai ser muito lindo ter vocês com a gente. Ai, que lindo. Gratidão, Claudinha. Sabe que eu já tinha pensado nisso. Enquanto mais uma pessoa falar, eu vou pegar uma das apresentações, eu vou colocar aqui para a gente finalizar o dia de hoje com uma das apresentações. Ai, Quem não quer tem a pegar a palavra? música da Nina, aquele shot gostoso lá que ela fez? Um shot da Ah, Maria temos, Madalena, gente? Pelo amor de Deus, o que que é temos, isso? temos. Perfeito. Vou colocar a Nina tá aí, vou colocar o shot da Nina para a Deixa eu gente ver se terminar, ela tá. então. Alguém mais quer falar, então, alguma coisa? Renata, que eu estou vendo, que é aluna da formação. Oi, sim. Então, eu quero dizer que é realmente incrível isso que a Claudinha falou. Eu repito de que realmente a gente é levada para um lugar especial, onde a gente realmente se encontra. Tenho, depois da minha formação, depois da minha apresentação, tem muita coisa acontecendo da riqueza sacra, é, muitos códigos sendo ativados, muita presença, muita coisa assim que é até difícil explicar com palavras, mas eu apoio que vocês participem, que entrem, vocês não vão se arrepender. É uma experiência incrível, mudou a minha vida. Então é isso aí, gente. Ai, que lindo, Renata, gratidão. Muito bom, mulheres. Olha só, eu vou compartilhar na minha tela a letra da música e eu vou colocar aqui. Então, vocês fiquem à vontade, quem quiser ir saindo. Só antes me digam uma coisa. Não esqueçam de preencher a lista de presença. E vocês estão diferentes? Agora, uma hora e pouquinho depois que a gente começou, mudou alguma coisa aí dentro? Escreve para mim no chat se está diferente, se está se sentindo diferente, se está mais calma, se está se sentindo mais confiante, mais energizada, ou mais, enfim, mais calma. A Maria de Fátima falou, porque esse é o poder do grupo. Quando a gente está junto, a gente vai se sincronizando, se sintonizando, vai equilibrando o nosso sistema nervoso, nossos hormônios, vai liberando a citocina, que é o hormônio do vínculo, do amor. E isso é muito bom. Imagina a gente fazer isso no inverno, juntas, então, passar 3 meses juntas. Esse é o meu convite para vocês. Ó, eu vou compartilhar aqui a letra. Ai, será que tá certo? Deixa eu ver qual. Peraí, só um instantinho. É, deixa eu ter certeza que tá certinho. Letra shot aqui, tá. E eu vou colocar também a música.
É a música aqui. Ó, vou compartilhar aqui a tela. A Nina fez um shot muito lindo. Vamos lá, compartilhar o som. Compartilhar aqui. Não, não é essa. É aqui. Certo. Vamos lá. Vamos percorrer nos séculos, na teia da memória, recuperar os vínculos, resgatar toda a história. A bruxa era o verbo, e o ventre o caldeirão. A magia era o sopro, de pura conexão. A terra anuncia, natura Sofia, muitas alquimias nas mãos de Marias. Magia vermelha, sangue menstrual, é mel de abelha, um poder natural. Mulheres soberanas, tendas, deusas e ciganas, alinhadas ao sagrado. O fio vermelho é passado, os códigos e os símbolos, só o ventre sabe ler. Transformam a menina em mulher de poder. As servas de Inanna, sacerdotisas de Diana, a gnose feminina planta a lua e se ama. O útero desperto do coração fica mais perto, o sexo vira prece e todo o corpo se aquece. O pão é o corpo em pura comunhão, o vinho é o sangue, sangue de dragão. Houve muita distorção para causar alienação. As bruxas em extinção, as mulheres na submissão. A mulher do manto vermelho ressurge diante do espelho, ensina artes femininas para senhoras e meninas. Por séculos, medo e opressão, a crença na própria desolação entrega ao homem a chave da divina conexão. Uma herdeira, uma linhagem magdalena, bela e selvagem, de ungüentos e poções, ritos de passagem e unções, faz a mulher moderna achar sua luz interna, desabrochar feito rosa, permanecer pura e poderosa, conectada com a lua, a essência que é sua, sem vergonha fica nua, com amor a alma flutua. Viu? Ai, que linda. Nossa, eu tô me lembrando do dia que ela apresentou, que a gente estava todo mundo na sala. Alguém que está aqui já participou de alguma apresentação, de algum trabalho da formação? Eu estou falando assim da formação porque foi a nossa primeira formação aqui da escola, que aconteceu, terminou agora dia 31 de maio, um dia depois do dia de Joana d'Arc, e hoje eu tomei o banho de Joana d'Arc, Claudinha. Que banho maravilhoso! As guardiãs prepararam um banho para nós no dia do encontro presencial e foi muito, muito especial. Nossa, eu tomei hoje e senti a força. Ah, eu Ai, tomei lindo o seu demais, banho né? um dia lá, 2 dias depois. Maravilhoso, Marcinha. O seu Tomou? banho que você Eu fez. também preparei o banho. Ai, gente, que gostoso, que gostoso. Dá vontade de ficar aqui juntinho dançando, né? Então é isso. Eu acho que se vocês forem embora desse encontro de hoje sentindo aquele fio de esperança de que a vida pode ser mais
suculenta, mais gostosa, mais amorosa, a gente ter mais irmandade e poder caminhar, então, nesses mistérios. A gente está numa época que está disponível para nós. E a gente só tem que escolher caminhar o caminho. É um pouco assim. Ai, a Maria tá aí também, totalmente mais leve, sim, que bom, graças. Também adorei estar aqui com vocês, sentir a energia do grupo. Amanhã a gente vai continuar. Gente, amanhã é mais tarde, porque eu tenho uma aula de flamenco às 7 horas. Eu não posso perder, porque eu vou dançar no domingo. Então, amanhã vai ser das 8h20, das 20h20 até umas 21h20, 21h30 por aí. Tá bem? Então, ó, lá, espero os stories de vocês. Mandem mensagem no grupo lá para a Babi com a palavra-chave, a senha, que é mistérios, para vocês ganharem o presente de vocês. Um beijo grande para todas. Boa noite, então. Tchau, tchau. Ah